Eu só tô chegando agora em Tel Aviv. Foram 14 horas de viagem. E assim, Deus preparou aqui pra mim que eu consegui vir num voo. E as três poltronas estavam livres e eu vim com uma cama. Então foi super bom o voo. Eu vim dormindo de lá. Saí de lá, era 10h40 da noite. Né? Fui dormir por volta da meia-noite, quando foi mais ou menos umas 6 e pouco. Eu comecei a ouvir barulho do pessoal acordando. Mas mesmo assim eu fiquei deitada, estiquei a perna, assim, foi super tranquilo. Eu tava super preocupada com isso, porque ficar sentado durante 14 horas não é fácil, não. Eu tava orando a Deus, falando, Deus, por favor, né, pedindo um upgrade, porque Deus pode fazer qualquer coisa. E aí não rolou, mas aí o Senhor preparou que eu viesse um banco só pra mim, uma cama, é de Deus. Gente, agora nos meus primeiros dias vou ficar aqui em Tel Aviv. Vocês vão conhecer a capital reconhecida pela ONU. Vocês vão conhecer a capital reconhecida internacionalmente como sendo de Israel, mas assim os judeus reconhecem Jerusalém. Vocês sabem a história, quem não sabe, a gente vai conhecer um pouquinho mais. Essa é a vista da praia aqui de Tel Aviv. Ali, bem ali na frente, a gente vê o porto de Tel Aviv, que é um dos portos mais antigos do mundo, se não for o mais antigo, depois eu confirmo para vocês. E aqui em Tel Aviv é bem comum você ver bastante construção, porque a cidade está em construção, na realidade, né? Tem muita coisa que eles estão mexendo, então tem muita obra. Mas olha só que lindo. Pessoal, você sabia que aqui em Tel Aviv as praias, elas são divididas? Tem praia religiosa. O que significa isso? Que de um lado da praia é fechado só para as mulheres e do outro lado é fechado para os homens. E tem várias praias para surfistas, mas é bem interessante essa questão da praia religiosa, porque é o primeiro lugar que eu vejo isso. Então as mulheres podem ficar à vontade com suas roupas de banho e usar a parte delas, enquanto que os homens usam a parte deles. Bem bacana isso, né? Então bora conhecer mais a cidade. Olha o Brasil e Israel. Gente, eu tô entrando aqui em Old Jaffa, que é a parte turística aqui de Tel Aviv e a parte mais antiga. Aqui tem o comércio, vários comércios, loja de móveis e vários tipos de coisas, várias feirinhas. E aqui é onde os turistas vêm passear, que é a parte mais antiga, porque Tel Aviv é uma cidade muito nova, ela tem apenas 80 anos, mas essa parte aqui é milenar. Gente, aqui em Israel é tudo muito caro. Vocês não têm noção de como é caro as coisas aqui. Assim, aqui eu tô numa feirinha turística que deve ser absurdamente mais caro. Mas mesmo nos supermercados, quando você vai comprar qualquer coisa aqui, nada é tipo menos de 10 shekels, é mais ou menos a cada R$1, mais ou menos hoje você... cada um shekel, hoje mais ou menos a gente paga 1,20. Então isso quer dizer que são 10 shekels, é um pouquinho mais do que R$10. Então olha, tipo assim, 20 shekels, por exemplo, isso aqui é uma roupa, tudo bem. Mas tem lugar que pacote de bolacha custa 20 shekels. Então vocês não têm noção como é caro. Como é caro aqui, o custo de vida aqui, tudo. Gente, olha só que legal. O ATM, que é as caixas de... que a gente vai tirar dinheiro. Aqui fica na rua. Tipo assim, você vai no meio da rua e aí você vai e tira dinheiro. Então assim, no banco, no Brasil você tem todo aquele sistema de proteção, você tem que entrar dentro do banco e passar pela... tem banco ainda, mesmo que você vá usar a caixa eletrônica, você tem que passar pelo detector. Aqui fica no meio da rua, todo mundo passando, você vai lá, coloca o seu cartão e tira o seu dinheiro. É muito estranho. Gente, falafel é uma coisa bem comum aqui pra se comer. É tipo um lanche cheio de verdura dentro, que tem um bolinho com grão de bico, é feito com grão de bico. Então vai ser bem gostoso. Tem lugar que a gente consegue comprar por 15 shekels, que geralmente lanche, salgado, a gente vai pagar do simples. A gente vai pagar aqui nessa base de 14, 15 shekels, que seria mais equivalente mais ou menos uns 15, 16, 17 reais. Isso é o mais barato que a gente consegue encontrar aqui. Essa aqui é uma feira de rua que tá rolando aqui. Você vê que tem bastante judeu pelo chapéuzinho.
Dá pra saber que é. E depois outras pessoas, provavelmente turistas e os árabes. Mas olha só. Eles vendem de tudo. É tipo aqueles mercados das pulgas, sabe? Aqueles mercados tipo Feira do Rolo. Parecido. E aqui eles vendem várias coisas. Apesar da escrita, o hebraico é bem fácil de falar. O alfabeto tem 22 letras, se eu não me engano, e se você, a partir do alfabeto, você consegue já fazer bastante coisa, segundo o judeu que eu conheci aqui, que tá me passando as informações sobre Israel. Por exemplo, eu só sei o que é a loja se eu olho dentro, porque assim, olha só, o letreiro tá aqui, ó. Então, loja do quê? Se não dá pra ver o que tem dentro, eu não sei o que o prédio é, entendeu? Então, isso é meio frustrante. Mas, assim, óbvio que pela imagem a gente vê, mas isso é meio complicado de se entender. Por exemplo, se você tá em frente a um prédio público, não dá pra saber o que é. Aquilo que a gente tá vendo lá em frente, tá vendo? Olha só, eu tô chegando bem perto aqui. Isso aqui é uma mesquita. A mesquita é a mesquita onde os islâmicos fazem oração. Aqui tem muito islâmico, tem muito árabe. Vou chegar mais perto e mostrar o som da oração, tipo um canto que eles fazem 5 vezes por dia na hora da oração, para chamar o povo para ir orar dentro da mesquita deles. Gente, aqui a vestimenta das mulheres são bem modestas, basicamente como assim os cristãos, os crentes das igrejas pentecostais brasileiras. E o que acontece é que o judeu achou que eu era judia por conta do jeito que eu me visto. Porque ele falou, você se veste que nem uma judia. E vou descer agora lá pro mar ali, pra ver como é que tá o movimento. Gente, hoje aqui é o sábado dos judeus, que é o dia do descanso de Deus, e aqui tá rolando umas feirinhas, assim, tem bastante movimento de gente aqui em Jaffa, aqui perto do porto, no mirante aqui de Tel Aviv, então tá assim, tá bem movimentado, olha só, dá uma olhada. Pessoal, aqui a gente tá em Jaffa, e nesse lugar aqui foi, conforme a Bíblia Sagrada conta, que a Tabita ressuscitou, a Tabita. E aqui também foi onde o Pedro recebeu a visão que ele tinha que falar com o Cornélio. E ele viu aqui, teve aquele sonho que ele estava comendo comidas impuras. E aí ele foi contestar com Deus que ele não podia comer aquilo. E Deus falou assim que ele não podia falar que era impuro aquilo que ele tinha purificado. Então foi aí que ele foi atrás do Cornélio para falar com ele, entregar o recado, e na realidade o Cornélio se converteu. Aquela passagem de Atos. Então foi aqui nessa casa que ele teve, porque ele ficou hospedado aqui nessa casa, aqui em Jaffa, na Jaffa antiga. Pessoal, olha o grupo de turista da Turquia aqui, ó. Eu sei que é turco porque eles têm um símbolo ali do país na frente deles, a bandeira lá. Que ela é uma lua mais vermelha, mais uma estrelinha. Ontem eu também vi o grupo, tem bastante turco que vem pra cá. Mas assim, tem vários grupos de turismo, tá vendo? Olha aqui, ó. Ali, não sei de onde é não, é uma moçadinha. Super movimento aqui em Jaffa. Eu tô sentada aqui na praça, aqui no relógio aqui, editando o vídeo pra postar nos stories. Olha só. Super multiuso. Eu filmo, mando o Instagram, mando o Facebook, vocês não acompanham se não quiser. E acompanha aqui no canal também, aqui no YouTube. E outros vídeos sobre Israel e sobre os lugares que a gente tem visitado.